Era para ser apenas mais uma manhã comum, mas o que aconteceu às 7h11 quebrou o silêncio como um trovão sem aviso. Uma dor antiga foi reativada. Lágrimas caíram de olhos que há muito já não choravam. Uma tragédia sem explicação humana, como um sussurro ignorado do céu. Padre Pio avisou, mas foi zombado. Pessoas viraram o rosto. E agora, o que restou foram escombros emocionais e um eco no ar. Por que não ouvimos? Não era teoria, não era superstição, era real. E aconteceu. Uma sensação de perda tão aguda que até o ar pareceu mais pesado naquele instante. Quando o coração não é mais ouvido, quando a fé é tratada como bobagem de idosos, o destino cobra com juros o silêncio que permitimos. Algo foi quebrado, não nas paredes do mundo, mas dentro da alma de quem ainda crê. O aviso veio, mas a multidão preferiu rir. 7h11, horário que agora carrega o peso da vergonha e do arrependimento. As palavras de Padre Pio foram enterradas por quem nunca quis ver, mas o céu não esquece. E hoje, quem ousar sentir, ainda pode escutar o lamento entre as nuvens. Na Polônia, muitos cresceram ouvindo sobre milagres. Mas agora, o que se espalha são histórias de abandono espiritual. Mulheres que um dia oraram de joelhos, hoje carregam o peso de filhos que zombam da fé. Homens que viram seus pais com o terço na mão, hoje tropeçam em dúvidas que os paralisam. Aconteceu, e quem viu não esquece. Não é invenção de quem quer audiência. É o reflexo da nossa frieza, o reflexo da nossa desobediência. Padre Pio não era para ser esquecido. Ele foi um dos últimos gritos de alerta do céu, mas virou motivo de deboche nas rodas modernas. Velharias religiosas, foi o que disseram. Enquanto isso, a alma dos que ouviram ficou em chamas, porque sabiam. Sabiam que havia algo mais, algo que não se pode apagar com descrença. E agora, o que resta é um vazio, um silêncio que grita, um arrependimento que machuca. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois, escreva: Amém, hoje Deus falou comigo. O céu ainda fala, mas poucos escutam. Não porque Deus se calou, mas porque as pessoas endureceram o coração. Tantas mulheres passaram noites pedindo por um sinal, e o sinal veio. Veio em forma de oração esquecida, de relato ignorado, de testemunho arquivado. Veio nas palavras de um santo que sangrou pelos outros, mas que hoje é tratado como lembrança empoeirada de capela. E mesmo assim, ele ainda insiste, ainda intercede. A cada vela acesa, a cada lágrima escorrida diante de um altar vazio, Padre Pio se faz presente. Mas quem quer sentir tem que estar disposto. Porque o mundo não perdoa os que acreditam, riem dos simples, dos que dobram os joelhos. Mas é nesses corações que Deus planta as maiores promessas. Porque quem ainda acredita não está perdido, está protegido, está sendo guardado no silêncio de algo que logo virá. 7h11 marcou mais que um horário, marcou um ciclo, um divisor entre quem zombou e quem chorou. E se você ainda sente que há algo errado nesse mundo, então você não está louco, está desperto. Porque a batalha não é contra carne ou sangue, é contra tudo o que tenta matar sua fé, sua sensibilidade, sua alma. Não se deixe levar pela zombaria. Aqueles que zombaram já estão sentindo as consequências. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O relato que vazou de um convento antigo diz que às 7h11 uma freira caiu de joelhos sem entender o motivo. Ela apenas chorava. Disse que sentiu como se o céu tivesse sido rasgado por uma espada invisível. Outros ouviram badaladas que não vieram de sino algum. E ainda houve os que viram uma luz sobre a imagem de Padre Pio, mas logo ela se apagou. Porque não bastava ver. Era preciso crer. Era preciso aceitar que os tempos mudaram, mas o céu ainda chama.
Aconteceu no silêncio, mas não passou despercebido por quem vive em oração. Em uma pequena cidade, ao sul da Polônia, uma mulher de cabelos prateados jurou que sentiu a mão de Padre Pio tocar seu ombro. Ela estava sozinha, pensando em desistir. Acordou naquele dia sem forças para viver. Mas algo a impediu de cometer o que já havia decidido. E hoje ela vive para testemunhar, porque há um fio invisível entre o desespero e o milagre, e ele ainda existe. Em meio à incredulidade generalizada, existem os que resistem, os que não deixaram a chama apagar. São mulheres que oram pelos filhos, que acendem velas mesmo sem saber se alguém escuta. São homens que lembram do cheiro da igreja na infância e sentem saudade de algo que não conseguem explicar. Eles não aparecem nas estatísticas, mas são o escudo invisível deste mundo. Padre Pio ainda caminha entre esses, ainda toca, ainda sussurra. O que aconteceu às 7h11 é só o começo. Não foi um fim, foi um sinal, um último apelo, uma ferida aberta para mostrar que ainda há tempo. Tempo para se render, tempo para voltar, tempo para reconhecer que o que desprezamos ontem pode ser o que salva amanhã. Não ignore o que o céu já deixou claro. Haverá pranto onde hoje há risos e silêncio onde hoje há gritos. Mas quem ouvir agora poderá ser poupado depois. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Há relatos de que algumas imagens de santos viraram o rosto exatamente no mesmo momento. Seria imaginação? Coincidência? Ou será que há coisas que não compreendemos porque temos medo de admitir que são reais? O problema não é a dúvida, é o orgulho. O orgulho que impede até mesmo os mais sábios de reconhecer que estão cegos. Padre Pio nunca pediu fama, apenas pediu que escutássemos. Ele falava com voz firme, mas cheia de compaixão. Seus olhos enxergavam mais do que os nossos. Ele previa tragédias, mas também milagres. Ele via o mal se aproximando, mas muitos preferiram chamá-lo de exagerado, de fanático. Mas a verdade, ela sempre volta. Pode demorar, mas retorna com a força de um trovão. E hoje o mundo sente o eco do que ele alertou, e muitos caem de joelhos tarde demais. Não se trata de religião, de tradição ou de dogma. Trata-se de alma. Trata-se de sensibilidade. Se você está ouvindo essas palavras e algo dentro de você se agita, é porque seu espírito ainda está vivo. E os vivos espiritualmente são os únicos que podem compreender o que está por vir. Os outros já foram vencidos pelo ruído do mundo. Padre Pio falava para os vivos, falava para os que ainda têm coração. E se você sente que tudo está estranho, como se o mundo estivesse girando sem controle, não é imaginação, é a realidade espiritual se manifestando. Padre Pio previu isso. Disse que veríamos famílias desfeitas, filhos revoltados, igrejas vazias e orações esquecidas. Mas também disse que quem permanecesse veria o céu se abrir, veria o impossível acontecer, veria Deus agir de maneira inegável. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Mas será que você está preparada para o que virá? Porque não basta ter ouvidos, é preciso estar disposta a escutar com a alma. Padre Pio já dizia que os sinais seriam dados em silêncio, enquanto o mundo se perderia em barulho. E foi exatamente assim. Todos gritando por respostas, mas rejeitando as que vieram do alto. Os olhos espirituais se fecharam. O orgulho virou armadura. E agora, tantos estão despedaçados por dentro,
mas fingem que tudo está bem. Fingem que não sentem aquele vazio na hora de dormir, aquela angústia no peito sem explicação. Mas você sabe. Lá dentro, você sabe que algo está errado. Você tenta ocupar sua mente com tarefas, com distrações, com televisão, com os dramas dos outros. Mas quando tudo silencia, a verdade volta como um eco implacável. Sabe por quê? Porque o seu espírito está gritando, está implorando para ser ouvido. Você acha que envelhecer é apenas perder juventude? Não. É aproximar-se do ponto em que não haverá mais desculpas. A alma começa a falar mais alto. E se você ignorar, o que resta é o vazio, aquele mesmo que tantos estão sentindo agora, sem conseguir nomear. É dor espiritual, é o céu cobrando o tempo perdido. E quando a dor chega, ninguém consegue fingir, porque ela atinge onde remédio nenhum chega. Você pode tentar se distrair, mas no fundo sabe que o que te machuca não é o que está fora, e sim o que deixou de ser feito por dentro. Não é a solidão da casa, é a ausência de fé viva. Não é a distância dos filhos, é a distância da graça. Quantas vezes você quis voltar a sentir aquela paz de quando era criança e acreditava com força? Onde ficou essa mulher? Em que curva da vida ela se perdeu? Talvez no momento em que disseram que era bobeira de velho, que a fé era coisa do passado. Mas o que vem aí vai exigir que você volte a acreditar. Não pense que o pior já passou. Padre Pio deixou avisos que foram ignorados por décadas. E um deles falava claramente: viria um tempo em que a escuridão tomaria até os lares mais devotos. Um tempo em que os sinais seriam desprezados até dentro da própria igreja. E esse tempo é agora. Não espere que batam à sua porta com milagres embrulhados em laços bonitos. O que virá será severo, será desconcertante. Só quem estiver realmente firme vai suportar. Quem estiver com o espírito frágil será arrastado pelo medo, pelo desespero, pela mentira disfarçada de luz. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Quantas pessoas você conhece que de uma hora para outra começaram a adoecer sem explicação? Quantas perderam o controle emocional e se tornaram irreconhecíveis? Isso não é só psicológico, como querem fazer parecer. É espiritual. É um peso invisível que caiu sobre o mundo. E só aqueles que estiverem ligados na fé verdadeira conseguirão suportar. Padre Pio falava disso quando dizia: o tempo da peneira chegará, e muitos que se acham firmes serão soprados como poeira. Você vai permitir que te levem assim, sem luta? Vai abrir mão da salvação da sua casa por medo de parecer ultrapassada? Padre Pio não era qualquer um. Suas mãos carregavam os estigmas da crucificação. Ele sentia dores físicas por pecados que nem eram seus. O demônio o perseguia todas as noites. E ainda assim ele orava por nós, por você, por sua família, e o que você tem feito em troca. Quantas noites passou reclamando da vida enquanto deixava o terço acumular poeira? Quantos domingos usou para dormir? Enquanto a missa era celebrada em silêncio, sem você, o céu não se esquece dessas omissões, mas também não fecha as portas para quem decide recomeçar. Ainda há tempo, mas o tempo está se estreitando, e é por isso que você precisa ouvir até o fim. Porque talvez essa seja sua última chance de entender antes que tudo mude. Não pense que é exagero. Já houve gente que se arrependeu tarde demais. Você acha que essas tragédias que aparecem nos jornais são apenas obra do acaso? Não. São avisos. São ecos de um céu que está tentando acordar os que dormem espiritualmente. O que aconteceu às 7h11 não foi um acaso. Foi cumprimento. Foi início. E se você sentiu algo no peito ao saber disso, então você foi chamada. E não se responde ao chamado com indiferença. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém
Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A freira que viu a luz naquele convento deixou um bilhete escondido com letras tremidas de medo. Eles estão vindo, mas não são homens. Aquilo foi interpretado como delírio. Mas dias depois, 2 imagens de santos caíram sozinhas e racharam exatamente onde o nome Pio estava escrito. Coincidência ou o prenúncio de algo que ainda não compreendemos? O mundo espiritual não é brincadeira. Ele está mais ativo do que nunca, e os que zombam hoje serão os que clamarão amanhã. Porque quando a alma geme, não há ciência que traga alívio. Você já sentiu o quarto gelar de repente? Já ouviu seu nome quando estava sozinha? Já teve a sensação de estar sendo observada, mesmo estando em casa? Pois saiba, isso não é imaginação, são interferências. Portas que você não vê, mas que estão sendo abertas. E quando se abre sem fé, o que entra não é luz. O que entra são presenças que querem destruir tudo o que você ainda tem de puro. Padre Pio falava dessas brechas, chamava de portas do silêncio, e disse que muitas mulheres seriam atingidas primeiro por serem o coração da família. Você vai se calar diante disso? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel, eu creio. Você lembra da sua avó rezando baixinho? Lembra das palavras que ela dizia enquanto passava as contas do terço? Aquilo era escudo, era proteção que você nem sabia que precisava. Mas ela sabia, ela via, e agora é sua vez. O ciclo chegou até você. Você precisa levantar esse escudo novamente, porque o que vem pela frente não será leve. Muitas mulheres já estão adoecendo por dentro. Uma tristeza sem nome, uma angústia sem motivo. Isso tem nome: alma enfraquecida. E só quem voltar à fé, à oração verdadeira, à intercessão dos santos, conseguirá levantar de novo. Não adianta buscar respostas em conselhos vazios, nem em vídeos de autoajuda. O que sua alma precisa é do que vem do alto. É da palavra que cura de verdade. É da intercessão de alguém que conhece a dor humana porque carregou o sofrimento de Cristo na própria carne. Padre Pio é esse intercessor, mas você precisa estender a mão. Precisa dar o primeiro passo. Não espere uma tragédia te obrigar a acreditar. Faça isso agora, antes que o chão se abra debaixo de você e fique tarde demais. Sim, o céu perdoa, mas também alerta. E esse vídeo é um alerta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você sente que precisa mudar, não sente? Sente que algo precisa acontecer logo, antes que enlouqueça de vez. Esse sufoco no peito, essa dor nas costas que os médicos não explicam, essa insônia que ninguém entende, não são sintomas comuns. São sintomas da alma. E a alma está avisando: volta para casa. Volta para a fé que te sustentou lá atrás. Volta para o que sua mãe e sua avó sabiam de cor. Sem oração, a vida vira tormento. E o tormento já começou para muitos. Mas você ainda tem escolha. Mas você não pode mais fingir que não está ouvindo. Aquela sensação estranha que tem crescido dentro de você cada vez que o mundo parece perder o rumo. Isso é o céu tentando romper o silêncio. Você sente isso quando olha para os noticiários e percebe que tudo está desmoronando. Sente quando seu corpo dói sem motivo, quando a vontade de desistir aparece mesmo sem razão. Isso não é fraqueza, isso é aviso. Algo grande se aproxima. E somente os espiritualmente preparados vão permanecer de pé quando isso chegar. Padre Pio dizia que os escolhidos não seriam os mais inteligentes nem os mais fortes. Seriam os que tivessem o coração sensível o suficiente para escutar o que não é dito.
Você tem escutado? Ou tem se ocupado demais tentando sobreviver? Porque há uma diferença profunda entre viver e apenas existir. Muitos estão apenas andando, respirando, mas mortos por dentro. Perderam a esperança, perderam a direção. E quando o espírito morre, o corpo só caminha até o abismo. É agora que você precisa fazer algo, porque não é o amanhã que será perigoso, é o agora que está te adormecendo. Cada dia sem oração é uma porta aberta para a escuridão entrar, e ela entra devagar. Não arromba, apenas se acomoda no canto da alma, alimentando as angústias, multiplicando os medos. Até que um dia você se olha no espelho e não se reconhece mais. Foi tomada pela ausência de fé. E isso é mais mortal do que qualquer doença. Quantas vezes você se sentiu sozinha, mesmo cercada por pessoas? Quantas noites chorou em silêncio para não preocupar ninguém? Quantas vezes quis desaparecer porque a dor parecia maior que você? Isso tem nome: deserto espiritual. E ele vem quando abandonamos os sinais, quando calamos a voz de Deus dentro de nós. Mas hoje, agora, neste momento, você está recebendo um chamado. Não ignore, porque talvez essa seja a última vez que o céu tente te alcançar antes da tormenta. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. As visões que Padre Pio teve não foram devaneios, foram revelações. Ele viu cidades em silêncio absoluto após o caos, viu igrejas fechadas, viu fiéis sendo perseguidos não por inimigos com armas, mas por familiares zombando de sua fé. Isso está acontecendo agora. Pessoas sendo ridicularizadas por quererem rezar. Mulheres sendo chamadas de loucas por ainda acenderem velas e fazerem o sinal da cruz. Não deixe que te calem, porque logo o mundo inteiro vai entender que quem ria hoje, amanhã clamará por misericórdia. Você sabia que há relatos de que, em certos dias, a imagem de Padre Pio exala perfume de rosas em locais onde não há flores? Isso é sinal. Isso é visitação. Isso é o céu mostrando que ainda está presente. Mas o mundo ignora, prefere zombar. E a zombaria será cobrada. Cada desprezo pelas coisas de Deus será lembrado no momento certo. E não haverá mais tempo para arrependimentos. É agora, enquanto ainda há luz, que se decide de que lado você está. Depois, só resta a escuridão. Não espere mais que os outros façam por você. Não espere que sua família entenda, nem que seus filhos voltem à fé. Você é a escolhida. É em você que Deus está colocando o fardo da intercessão. Se você cair, eles não terão ninguém para orar por eles. Por isso, o peso sobre você é maior. Por isso, a tristeza te visita mais. Porque você é coluna, você é escudo. E Padre Pio intercede por quem ainda resiste, mesmo cansada, mesmo chorando, mesmo sem força. A cada dia que passa, as profecias se aproximam. A cada manhã que nasce, o tempo se encurta. E se você está ouvindo isso agora, é porque há algo que precisa fazer. Talvez seja perdoar, talvez seja voltar a rezar, talvez seja apenas se render. Mas precisa fazer algo. A omissão espiritual está destruindo famílias inteiras, está abrindo espaço para dores que não se explicam. E você, com tudo que já viveu, sabe que não é exagero, sabe que essa inquietação no seu peito é real. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já reparou como os pesadelos estão mais frequentes? Como os sentimentos ruins parecem invadir de repente? Isso não é apenas cansaço, é opressão espiritual. E ela não atinge por acaso. Ela busca brechas, e a maior delas é o silêncio da oração. Uma casa sem oração é como uma cidade sem luz.
vulnerável a qualquer ataque. E se você sente que sua casa tem sido alvo de contendas, doenças, discussões, saiba, já foi invadida. Mas ainda há como limpar, ainda há como restaurar, mas só com fé. Muitos têm medo de parecerem fanáticos, preferem o conforto da indiferença. Mas quando o peso da alma se torna insuportável, nem a melhor distração do mundo é capaz de aliviar. Padre Pio dizia: se soubessem o que é uma alma, ninguém viveria tão distante de Deus. E o que é a alma, senão esse grito silencioso que você tem sentido ultimamente? Esse aperto que ninguém entende, essa vontade de sumir. Não é fraqueza, é seu espírito sendo chamado de volta. E nesse chamado há uma escolha: a cruz ou o caos. Não existe meio termo. O tempo das desculpas acabou. E o tempo do depois já não existe mais. O que está vindo sobre o mundo é severo. E quem não estiver firmado será levado, não pelo vento, mas pelo medo, pelo pânico, pela destruição da fé. E não adianta correr para a religião quando o coração já está seco. É agora que se planta, é agora que se clama, é agora que se fortalece. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você foi salva sem perceber? Quantas vezes um atraso impediu um acidente? Quantas vezes uma voz interior te fez mudar de caminho? E você acha que isso foi apenas coincidência? Não, foram intercessões, e muitas delas vieram de santos que você esqueceu de agradecer. Padre Pio já livrou milhares de pessoas da morte, mas nem todas reconheceram. Agora é sua chance de honrar, de reconhecer, de se reconectar. E não é tarde, nunca é tarde para voltar. Mas precisa ser agora, antes que o mundo te cale de vez. Antes que sua alma se afogue no ruído da descrença. Há muitas mulheres como você que estão acordando no meio da noite com medo e nem sabem por quê. Sentem algo se aproximando, algo invisível, mas real. Não ignore esse alerta, porque o que você sente é real, e quem sente precisa agir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Quantas noites você já passou sentindo que algo estava errado, mesmo sem ninguém te dizer nada? Quantas vezes levantou da cama com o coração acelerado, olhando pela janela como se estivesse esperando um sinal? Você não está louca. O mundo espiritual está se movendo e os sensíveis sentem antes. Padre Pio dizia que as almas mais próximas do sofrimento de Cristo eram também as primeiras a perceber quando o mal se aproximava. E se você tem sentido essa dor sem nome, essa agonia sem motivo, então talvez seja você a sentinela da sua casa, aquela que ainda pode proteger sua família antes que seja tarde. Mas como proteger os que ama quando nem você encontra mais paz? Como levantar as mãos em oração se parece que sua fé foi enterrada com os anos? Talvez você tenha parado de acreditar porque achou que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é outra. Ele está em silêncio não porque te abandonou, mas porque está te observando, esperando que você reaja, que volte, que se levante. O silêncio de Deus é o último chamado antes do abismo. E se você está ouvindo essas palavras, é porque Ele decidiu te alcançar mais uma vez. E talvez seja a última chance. Você sabe que as coisas não estão normais. O que estamos vivendo agora nunca foi sentido com tanta força. Não é apenas crise econômica, nem apenas guerra de nações. É uma batalha invisível. É o fim dos tempos, se aproximando como um trovão surdo, que poucos ouvem, mas os que ouvem tremem. E se você tremeu ouvindo essas palavras, não se assuste. É seu espírito reconhecendo a verdade. Porque a alma conhece o que é real. E você sabe. No fundo, sabe que está sendo chamada para algo maior.
mas precisa ter coragem, porque o que vem aí vai exigir entrega total. Padre Pio não teve uma vida fácil. Foi perseguido, ridicularizado, agredido até mesmo dentro da igreja, mas nunca desistiu. E por isso Deus o usou como canal. E ele continua sendo canal, intercede por milhares no mundo inteiro, inclusive por você. Mesmo quando você esquece dele, ele continua de joelhos por você. Quantas vezes você escapou de perigos sem perceber? Quantos acidentes não aconteceram por segundos? Isso não é sorte, é graça, é intercessão. Mas graça também tem limite, e quando se ignora por muito tempo, ela se cala. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você lembra da última vez que chorou rezando? Não falo de emoção qualquer, mas de choro de alma, daquele que purifica por dentro. Se você não lembra, é porque já faz tempo demais. Tempo suficiente para que a dor se instale, para que a solidão cresça. E talvez seja por isso que está tão cansada, mesmo sem ter feito esforço físico. É porque o que te esgota não está no corpo, está na alma. E só a oração verdadeira cura esse tipo de cansaço. Só uma entrega real arranca essa sensação de vazio que cresce cada dia mais dentro de você. É preciso entender que a fé que não é alimentada morre, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele não vem de uma vez. Ele vai secando sua fé gota por gota. Te afasta da igreja, te afasta do terço, depois das orações, depois dos vídeos como esse. E quando você se dá conta, já não sente mais nada. Está insensível, apática, perdida. Mas se você está aqui agora, é porque ainda resta algo, uma centelha, um fio de fé que pode ser reacendido. Mas precisa decidir, precisa aceitar esse chamado urgente. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há um motivo para esse vídeo ter chegado até você. Nada é por acaso. Há centenas de pessoas que jamais verão isso, mas você viu. Isso significa que você foi escolhida. Mas os escolhidos também serão provados. E a prova começa com o desconforto, esse mesmo que você está sentindo agora. Essa mistura de medo, esperança, aperto no peito, é o céu batendo na porta. E se você não abrir, o mundo vai entrar com tudo. E quando ele entra, destrói tudo o que encontra. E não se engane, o mal está mais perto do que você imagina. Há casas agora mesmo que estão sendo destruídas por dentro. Não por brigas, mas por opressão invisível. Você acha que é só depressão, só ansiedade, mas é algo mais profundo, é espiritual. E se você não proteger sua casa, quem vai? Seus filhos estão distraídos, seu marido talvez esteja distante, mas você ainda está aqui, ainda escuta, ainda sente, ainda crê. Então é sua missão acender a luz nessa casa, mesmo tremendo, mesmo cansada, mesmo sozinha, porque não é por acaso que você está ouvindo tudo isso, é propósito. Escreva Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio viu o que muitos de nós não suportaríamos ver. Viu o inimigo disfarçado de bem entrando nas casas mais puras. Viu orações sendo trocadas por distrações. Viu mães desistindo de rezar porque ninguém mais acredita. Mas também viu que haveria mulheres fortes. Mulheres como você, que mesmo sendo ignoradas, mesmo sendo chamadas de fanáticas, iriam manter a chama acesa, porque sabiam que a batalha não era contra a carne, era contra o invisível. E para vencer o invisível, só com o espiritual. Você quer que seus filhos tenham paz? Então comece por você, porque a paz entra pela mulher que ora, pela mulher que se ajoelha mesmo quando tudo desaba, pela mulher que não precisa ser perfeita, mas precisa ser fé. Não deixe sua família sem cobertura espiritual.
Não entregue sua casa ao caos, porque quando o mal não encontra oração, ele entra e destrói. E uma vez dentro, só sai com guerra espiritual. E essa guerra já começou. Você sente isso, e se sente, então lute, antes que tudo desmorone. Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades, pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocado por essa verdade. Não pense que é exagero, não pense que é medo sem sentido. Padre Pio alertou que o inimigo tomaria forma comum. Entraria pelos olhos, pelos ouvidos, pelas palavras que ouvimos todos os dias. E assim tem sido. O mal não vem mais com chifres, vem em forma de dúvida, de preguiça, de cansaço. Vem pelas redes sociais, pelas músicas, pelas conversas vazias e vai matando sua fé sem que você perceba, até o dia em que você acorda e não sente mais nada. E esse dia pode ser hoje, se você não reagir agora. Padre Pio nos deixou armas, oração, jejum, fé verdadeira. Mas poucos têm coragem de usar. A maioria quer atalhos, quer soluções rápidas, mas alma não se cura com velocidade, se cura com entrega, com persistência, e é isso que Deus espera de você, que persista, que insista, que volte, mesmo sem forças. Porque a cada passo que você dá na direção da luz, uma sombra é afastada da sua casa. Cada lágrima que cai em oração arranca uma raiz maligna que tentava destruir tudo. Não pare. Se ainda sente o coração bater mais forte, é porque ainda tem salvação. Mas se ignorar, esse calor também vai sumir. E no lugar virá o frio. Um frio que não é do corpo, é da alma. E uma alma fria é a morada perfeita para o desespero. Por isso, agora decida. Com todas as suas dores, medos e incertezas, decida lutar. Padre Pio está intercedendo, mas ele só pode ajudar quem decide voltar, quem aceita o chamado, quem abre o coração, quem se rende. E você vai responder. Você já percebeu que algumas pessoas parecem estar vivas, mas na verdade estão apagadas por dentro? Caminham, falam, sorriem, mas nada nelas vibra. Como se algo tivesse sido arrancado do peito e não tivesse voltado. É isso que acontece quando a fé adormece por tempo demais. O coração vai se enchendo de coisas que não servem para nada. De mágoas, de culpa, de raiva antiga. E sem perceber, a alma fica pesada. Tão pesada que até respirar parece um esforço. E então vem a dor nas costas, a exaustão sem motivo, a vontade de chorar do nada. Isso tem um nome: abandono espiritual. E se você sentiu isso nos últimos dias, saiba, você não está sozinha. Padre Pio dizia que uma alma sem oração é como uma casa abandonada. O tempo e o vento entram, as paredes racham, o silêncio vira morada de escuridão. E talvez seja isso que esteja acontecendo dentro de você. Uma rachadura que começou pequena, mas agora já virou buraco. Você tenta preencher com distrações, tenta ignorar, mas sabe que está lá. E quanto mais tempo passar, maior vai ficar. Por isso o chamado é agora. Agora, antes que essa escuridão consuma tudo, antes que o amor se transforme em raiva, antes que a fé seja engolida pela dúvida, antes que o espírito se perca para sempre. Você sente que algo te observa quando está sozinha, tem percebido sombras nos cantos da casa, vultos que somem rápido, calafrios que surgem do nada. Isso não é loucura, são sinais. Algo está rondando. E quando isso começa, é porque brechas foram abertas, muitas vezes por palavras ditas no momento errado, por pensamentos que você achou que não faziam mal, por pactos espirituais que você não sabia que estava fazendo. Mas há um jeito de fechar essas portas, e não é com simpatia, não é com frases prontas de internet, é com fé real, com oração sincera, com intercessão de quem venceu o inferno com as próprias chagas.
As pessoas acham que o mal vem com chifres e fumaça, mas ele vem sorrindo. Vem em forma de tá tudo bem quando nada está. Vem com a ideia de que fé é bobagem, que rezar é coisa de velho, que não precisa mais de igreja, que basta ser uma pessoa boa. Mas Padre Pio alertava: o maior truque do inimigo é fazer você acreditar que ele não existe. E assim ele entra, e uma vez dentro, só sai quando destrói tudo. Tudo o que você ama, tudo o que você construiu, tudo o que você um dia entregou nas mãos de Deus e depois esqueceu. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantos sonhos seus foram enterrados em silêncio? Quantas vezes você olhou para o teto e pensou: não era para minha vida ser assim? Você não é ingrata por sentir isso. É humana, é sensível, é uma alma que ainda pulsa. E é exatamente por isso que está sendo chamada. Porque os mornos já não escutam mais. Só os que choram ainda são capazes de ouvir o céu. E talvez, nesse momento, uma lágrima esteja querendo cair dos seus olhos. Não segure, deixe sair. Porque quando o coração se rasga, Deus entra. Quantas pessoas você conhece que perderam a fé depois de uma perda? Que decidiram se afastar de tudo que era sagrado porque a dor foi grande demais? Talvez você tenha sido uma delas. Talvez tenha enterrado alguém e junto enterrou sua oração. Mas escute com atenção. Deus nunca te pediu para entender tudo. Ele só te pede que continue, que insista, que confie mesmo sem ver. Padre Pio também gritou de dor. Também teve noites de silêncio absoluto, mas ele nunca desistiu, porque sabia que o céu age no silêncio. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste, ainda luta, ainda clama. Mesmo que o mundo todo esteja dizendo para parar, mesmo que você esteja cansada de acreditar, não pare. Porque há uma promessa reservada para os que não desistem. E ela não é pequena, é cura, é libertação, é restauração da sua casa, é paz na sua mente, mas só vai ver quem permanecer. Quem fechar os ouvidos para o ruído da dúvida. Quem se recusar a ser mais uma na multidão dos que viraram as costas para o sagrado. Padre Pio tinha visões claras. Dizia que a escuridão cairia de um jeito inesperado, que o céu ficaria mudo por um tempo, como quem espera para ver quem resiste mesmo sem recompensa. E esse tempo chegou. Não se trata mais de quem sente, mas de quem resiste, de quem persiste mesmo sem sentir. Porque a fé verdadeira é aquela que continua mesmo quando o céu parece distante, mesmo quando a alma sangra, mesmo quando tudo diz que não. Essa é a fé que move milagres. No comentário fixado, deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois, declare com alma: essa oração mudou completamente minha vida. Quantas vezes você passou pela beira da cama com vontade de se ajoelhar, mas não se ajoelhou? Quantas vezes quis rezar, mas desistiu no meio do caminho? Isso não é fraqueza, é luta espiritual. Há forças que querem te impedir de se aproximar de Deus. Porque sabem que quando você se levanta em oração, algo acontece no céu, algo se move, algo se quebra, e por isso te distraem, te fazem duvidar, te fazem pensar que não vai adiantar. Mas adianta, sempre adiantou. O inimigo só luta contra o que tem poder, e se ele está tentando te calar, é porque você tem poder. Você acha que ninguém te entende, que ninguém percebe o quanto você tem segurado sozinha tudo isso? Talvez nem sua família veja, talvez nem os que moram com você saibam, mas Deus sabe. Padre Pio vê. E quando uma mulher reza escondida, sem plateia, sem likes, sem aplausos, o céu inteiro se inclina para ouvir.
Você não está sozinha. Nunca esteve. Só está cansada. E tudo bem. Mas agora é hora de levantar. Mesmo chorando. Mesmo tremendo. Mesmo sozinha. Levanta. Porque o que vem precisa de você firme. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido dores nas pernas? Cansaço extremo? Dores de cabeça que aparecem do nada? Isso também pode ser espiritual. Quando a alma sofre, o corpo sente. Quando a fé adormece, o corpo grita. E se você está doente há muito tempo e nada resolve, talvez não seja só físico. Talvez o que te adoece é essa distância da sua essência, essa falta de oração, essa ausência de entrega. A cura começa dentro e começa quando você entende, precisa voltar, precisa buscar, precisa parar de fugir. Escreva, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Não ignore esse chamado. Ele veio com dor, com aperto, com lágrimas, porque é assim que os chamados verdadeiros vêm. Não espere que seja fácil, não espere que seja confortável. Fé não é sobre conforto, é sobre resistência, é sobre renunciar ao mundo para salvar sua alma. É sobre proteger os seus com orações quando ninguém mais está disposto a fazer isso. É sobre lembrar que sua avó fazia isso por você. E agora é a sua vez. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos. Só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou no fundo da alma.